Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Saúde em Foco, que está começando agora aqui na TV Câmara. O número de mulheres com problemas no coração tem aumentado muito nos últimos anos. 17 milhões e meio de pessoas morrem por ano por causa das cardiopatias. Dessas, quase metade é mulher. Só no Brasil, as cardiopatias chegam a ser responsáveis por 3 a cada 10 mortes em mulheres com mais de 40 anos. É o maior índice registrado na América Latina. E nossa equipe foi às ruas para saber as dúvidas das mulheres sobre os cuidados com o coração. E quem vai responder para a gente as perguntas é o médico Pedro Garzon, que é cardiologista. Fique com a gente aqui no Saúde em Foco. Doutor Pedro, primeiramente, muito obrigada por sua presença no Saúde em Foco. Prazer é meu. Doutor Pedro, até pouco tempo achava-se que as doenças do coração eram mais próprias dos homens, mas essa realidade mudou, não é? Assim, as mulheres têm uma característica importante durante a juventude, na meia-idade, que é a proteção que elas têm dos hormônios, né? E quando a mulher passa a mudança dos hormônios na menopausa, essa proteção que ela tinha durante a vida toda, com a mudança dos hormônios, ela se cessa, ela acaba. Então, a mulher passa a ter os mesmos riscos de desenvolver doenças cardiovasculares dos homens, né? Então, eles se igualam e, em alguns casos, dependendo das condições da mulher, até tem riscos maiores do que os homens. A gente percebe que houve, obviamente, uma mudança muito grande na vida de uma mulher, né? A gente ganhou um mercado de trabalho, hoje a mulher faz 8 horas por dia trabalho fora, tem o terceiro turno que é em casa. Quer dizer, a gente teve um ganho, né, na vida profissional de uma mulher, mas, por outro lado, a mulher também tem que enfrentar agora esses problemas nessa mudança de estilo de vida, que são os problemas no coração. Eu vi que em 20 anos, né, as mortes por problemas do coração nas mulheres será maior, né? As mortes serão maiores que dos homens. Isso procede, doutor? A população feminina, hoje em dia é até maior do que as dos homens, né? Então, só por isso já, estatisticamente, ela já tem uma condição de risco maior de desenvolver doenças do coração. Mas também, durante essa fase recente de modernização, da mulher conseguir se encaixar na sua vida profissional e desenvolver isso com mais frequência, a mulher desenvolve também o que os homens já tinham, que é o estresse, né? A jornada dupla da mulher, que ela não só trabalha durante o dia, ela trabalha em casa à noite também, né? Então, isso desenvolve um maior risco, né? Então, as mulheres, além dos riscos que elas podem desenvolver com o passar dos anos, que é o tabagismo, a obesidade, o diabetes, né? E a história familiar de doenças cardíacas, que também é muito importante. Além disso, elas ainda perdem aquela proteção que eu disse, então elas podem, por causa disso, desenvolver um maior risco de desenvolver essas doenças cardiológicas. Sim. Doutor, nós vamos ter uma participação agora de uma telespectadora aqui no Saúde em Foco, que tem uma pergunta sobre o coração. A anatomia do coração do homem e da mulher é a mesma coisa ou é diferente? Bem, doutor Pedro, então a Bruna Lago quer saber se o coração da mulher e do homem, na questão da anatomia, fisiologia, se o coração é igual ao do homem. Anatomicamente, sim, é igual. A diferença é geralmente no tamanho, né? As mulheres, elas são menores do que os homens, geralmente, então o tamanho do coração é um pouco menor, as artérias talvez sejam um pouco mais finas, por causa dessa diferença de volume, né, e de tamanho. Isso também é uma das causas de maior risco da mulher, depois dos 50 anos, de desenvolver doença das coronárias, que são as artérias que irrigam o músculo do coração, né? Então,
as artérias sendo mais finas das mulheres, elas correm o risco de obstruir mais rapidamente. Doutor, e essa diferença, ela interfere de alguma forma em tratamento, em sintomas? Ah, sim, sem dúvida. As mulheres, elas tendem a ser menos sensíveis à dor, né? Ou são mais resistentes à dor. E uma mulher que, por exemplo, possa desenvolver um infarto ou uma angina, ela vai tolerar melhor essa dor, então a dor vai ser mais fraca do que dos homens. Então essa dor precordial, a dor no peito, né, do infarto ou do problema cardiológico, ele pode vir de uma maneira mais branda. Então a gente pode às vezes perder o tempo do tratamento, perder às vezes até o diagnóstico, como achar que pode ser uma dor muscular ou uma coisa da coluna, né? Então, é mais por causa dessa questão da dor mesmo. Confunde, né? Pode confundir o diagnóstico, doutor. Então, esses sintomas na mulher, né? Uhum. Agora, quais são os sintomas clássicos que há tanto nos homens e quanto nas mulheres? Olha, a dor precordial, que é a dor no peito, ela é a mais descrita como característica, né, do problema cardiovascular do coração. É uma dor no peito, em aperto ou queimação, que pode ir para o braço esquerdo. Mas, né, como todos têm um mas, né, não é muito frequente, assim, a gente não vê de rotina isso. As dores podem ser muito variadas, né? Pode ser uma dor epigástrica, mas que estomacal. Tem gente que tem dor até na mandíbula, né? Vai procurar o dentista, aí vai em outro dentista, não tem nada, vai ver o coração. Está relacionado ao coração. E tem o problema do diabético, que o diabético, ele, por causa da própria doença, que destrói a questão neurológica e dos nervos de todo o sistema, né, neurológico do corpo, eles tendem a não ter dor. Então, ele perde esse sinal de que está na hora de procurar o médico, né? Então, eles às vezes sentem um sufoco brando, um cansaço a mais, mas... E aí, quando vai ver, a situação já está pior. É algo mais complicado mesmo, ligado ao coração. Então, no caso dos diabéticos... Os diabéticos, eles têm a gente chama de angina silenciosa. Sim. E os sintomas atípicos, que seriam mais próprios das mulheres? Então, as mulheres, elas, por causa dessa resistência à dor, elas também tendem a ter uma angina mais branda, elas tendem a ter uns sintomas diferentes, como, por exemplo, um sufoco, um cansaço a mais, né? Principalmente nos esforços. Ela vai fazer um esforço que ela fazia antes, que ela tolerava bem, agora ela não está conseguindo mais. Isso é um sinal de que tem algum problema que pode ser cardiológico mesmo. E as mulheres têm fatores de risco que o homem não tem? Tem o Além da diabetes, tem nos dois, né, obviamente. Tem o fator hormonal, o hormonal, né, que diferencia do homem. E as mulheres, elas, como elas tendem a ter os problemas as doenças, as comorbidades, que a gente chama que são as doenças que estão relacionadas aos problemas cardiológicos, que são a diabetes, a obesidade, a hipertensão, o tabagismo e a história familiar e o estresse, né? Se essa mulher ela tem conjuntamente algumas outras desses fatores de risco que a gente chama, ela vai o risco aumenta, né? Essa carga se soma, né? Cada coisa vai se somando. Uma pessoa que é hipertensa, diabética, tem muito mais risco do que uma pessoa que não tem. E da mulher mais ainda, né? Porque ela se torna mais vulnerável à própria doença. A endometriose tem alguma relação? Olha, a endometriose, ela tem relação com a variação hormonal, né? Então, essas variações hormonais podem realmente desproteger a mulher dos fatores do risco que ela
dessa proteção que ela tinha cardiológica e que passa a não ter mais. E essa variação hormonal é mais nítido na menopausa? Como ocorre isso, doutor? E aí o coração sente mais, vamos dizer assim. Existem estudos que mostram que essa proteção hormonal ela é muito característica, né? Então, os estudos recentes, que são estudos muito importantes, porque antigamente faziam-se estudos que eram gerais, né, para homens e para mulheres, e isso se misturava e não conseguia definir bem o que era uma coisa e o que era outra. Hoje em dia existem estudos específicos para as mulheres com relação ao coração. Então se descobriu, e assim, não tem uma causa específica ou não sabe-se por que realmente, mas essa proteção hormonal, ela existe, e aí na menopausa, como inverte-se, muda a variação dos hormônios, ela perde essa proteção. O que o senhor nota no consultório? Por exemplo, a gente fez um programa de saúde do homem, né? E o doutor Gustavo Ghiseline falou, olha, normalmente os homens são levados, né, pelas mulheres até, né, no médico, né? E as mulheres, o que o senhor tem notado? Está tendo uma mudança nesses últimos anos? Elas estão indo espontaneamente sem ter sintomas mesmo para fazer check-up ou não? Esperam ter algum sinal para procurar ajuda? Não, a mulher ela tem mais preocupação mesmo com a saúde do que o homem. Inclusive, isso que você falou é verdade, muitas vezes ela não se preocupa só com ela se preocupa com a família, então traz a mãe, insiste com o marido de ir, né, de trazer ao médico e tudo. Então, realmente ela tem mais preocupação com a própria saúde. Isso é muito importante porque a prevenção é o melhor remédio, vamos dizer assim, para a doença. A prevenção, as mulheres tendo essa tendência de procurar o médico, então elas vão antes de sentir algum problema, ou ter algum sintoma, né? E aí a gente vai conseguindo descobrir antes algumas alterações que podem levar a algum problema cardiológico, ou uma hipertensão, ou um início de uma diabetes. Sim. Né? E quais são as doenças relacionadas ao coração que a mulher aí pode, às vezes, se deparar por causa de estilo de vida, até mesmo com o avanço da idade? Quais são as que atingem mais as mulheres? Olha, às vezes não é só uma doença. Como eu falo que é muito importante, a pessoa saber se na família dela tem outras pessoas, né, pais, mães, tios, irmãos, que já tiveram problemas cardiológicos, como infarto, AVC, já fez alguma cirurgia do coração, colocou algum stent. Então, essas pessoas, é bom elas saberem, porque o fator hereditário é muito importante, né? E ele é muito presente para passar para a pessoa que pode desenvolver uma doença só por causa do fator hereditário. A hipertensão é uma doença por si só, que ela não está relacionada com outras coisas, pode estar relacionada, mas ela pode aparecer sozinha por uma tendência que a pessoa tem. E é um fator muito importante, porque a hipertensão, se não tratada, ela vai endurecendo as artérias, a pessoa perde a capacidade de controle da pressão, e essas artérias vão endurecendo e vão dando maior chance dessas placas de gordura, das obstruções, né, obstruírem as artérias. O diabetes é uma doença sistêmica, que atinge todo o corpo. E ela tem uma característica que a diabetes vai fazendo as artérias do corpo se afilarem, vão se afinando cada vez mais. Então, a pessoa que tem a tendência de ter uma placa obstrutiva, uma placa de gordura em alguma artéria do corpo, principalmente no coração, o diabético, principalmente o diabético não tratado, ele vai ter mais tendência a ter uma obstrução mais grave do que a pessoa que não é diabético. Correto. A obesidade hoje em dia é muito recorrente, né? A mulher, principalmente, tende a se cuidar mais e tudo, mas também tende a gostar mais de comidas que engordam, como os doces, as massas e tudo. Então, a obesidade feminina é um fator preocupante hoje em dia,
que ele pode levar a um risco maior de doenças cardiovasculares também. E se houver histórico, né, o histórico familiar, aí realmente as coisas ficam mais complicadas, né, Ficam. doutor? E se vai se somando a coisas do dia a dia, como o estresse, o tabagismo, vai piorando cada vez mais, porque uma coisa se soma a outra e o risco vai só aumentando. Doutor, nós vamos a mais perguntas das nossas telespectadoras. A partir de que idade é importante as mulheres começarem a fazer exames do coração? Eu tenho 70 anos, nunca fiz o exame do coração. Será que eu estou correndo risco? Então, a gente viu a pergunta da Érica, né? A partir de que idade a mulher deve começar a fazer exames do coração? E também nós tivemos a dona Judite, que com 70 anos nunca fez exames do coração, né? Se ela corre algum risco, algum problema. Como é que é isso, doutor? A Érica é uma pergunta interessante porque junta todas essas coisas que eu falei até agora, né? Não tem uma idade certa para se procurar um cardiologista. Se a pessoa sabe que na família dela existe um problema cardiológico importante, parentes próximos, ela tem que procurar o cardiologista mais cedo, a partir dos 30 anos, 35 no máximo. Se ela não tem nenhum fator de risco, se ela não é tabagista, estresse não tem jeito, porque hoje em dia todo mundo, né? Mas se não tem nenhuma outra doença e se o fator, e se na família não tem ninguém com problemas cardiológicos, a partir dos 45 anos, que é a fase que começa essa mudança hormonal, é o ideal para a pessoa já procurar o cardiologista. As mulheres têm a tendência de cuidar dos outros, né? Cuidar da família e tudo, às vezes esquece de si própria, né? Esquece da própria saúde. E acaba tendo surpresas desagradáveis aí com alguma doença cardiológica. Essas pessoas que nunca fizeram uma avaliação cardiológica devem procurar o seu cardiologista, porque a gente vê não só pessoas que já têm doença, que têm esses fatores de risco, mas às vezes ela vem de uma forma que a gente inesperada, um infarto, alguma coisa assim, em pessoas que a gente achava que não ia ter nada nunca. Ele não sentia era nada, muito saudável, não tinha nada. Não tinha nada, né? Se a gente ouve muito isso, era forte, trabalhava muito e, de repente, tem um infarto, que é uma doença gravíssima, né? Que tem que ser tratada rapidamente, mas às vezes, muitas vezes, aliás, as pessoas não têm nem a oportunidade de chegar no hospital. Se tiver essa oportunidade, também a vida depois muda completamente, né, doutor? É uma outra vida, né, depois de um infarto. Muda completamente, o coração enfraquece, né? Então isso leva a um tratamento com uma série de medicações. Sempre o ideal na hora do infarto, isso tem que ser tratado o mais rápido possível, a gente desobstruir a artéria através da angioplastia. A gente desobstrui a artéria pelo catéter, implanta o stent e abre, rompe aquela placa de gordura e abre o fluxo novamente. Isso é o mais importante para o tratamento do infarto. Mas o tratamento depois ele é muito longo, a recuperação do músculo do coração é lenta, né? Então é uma série de medicações, uma série de cuidados que a pessoa vai ter que ter, e aquela saúde que ele tinha, ele não vai ter mais. Entra o fator psicológico, então são muitas alterações na vida da pessoa. Por isso é muito importante a prevenção, né? Então esses que a gente chama de check-up ou avaliação cardiológica, na idade certa, mesmo que não esteja sentindo nada, é muito importante para que não tenha uma surpresa no futuro. Doutor, nós vamos a mais uma pergunta de uma telespectadora, a Priscila. Eu gostaria de saber o que significa um sopro no coração. Então, a Priscila Souza, doutor, quer saber o que é o sopro no coração. O sopro é nada mais do que a passagem de fluxo de sangue por alguma área do coração que provoca um barulho parecido com um sopro. Então, existem problemas de válvulas do coração, existem problemas de comunicação entre um lado e outro do coração que não era para ter, que são pequenos orifícios que permanecem desde que a pessoa nasceu, e isso permanece, e causa esse barulhinho, que é o sopro.
A maioria das vezes são problemas de válvula. A válvula às vezes afrouxa, vamos dizer assim, e ela não deixa ela deixa o fluxo voltar, então dá esse barulho de sopro. Ou às vezes a válvula estenosa, ela fecha, então quando o fluxo de sangue passa pela válvula dá esse barulhinho também. São problemas que podem se tornar graves, então se a pessoa tem um sopro, se a mãe acha a criança, que o médico, o pediatra disse que a criança tem um sopro, tem que procurar um cardiologista o mais rápido possível para ver o que está acontecendo. Tem casos que não são nada, mas tem casos que podem se tornar graves, às vezes precisa até de uma cirurgia. Sim, correto. Nós vamos agora à pergunta da Daniele. O que é a síndrome do coração partido? Então, a Daniele perguntou o que é a síndrome do coração partido. Parece até nome de música, né, doutor? Mas o que é a síndrome? O coração partido é uma síndrome, geralmente, que acontece em mulheres, né, que não tem obstrução nas artérias do coração e que passaram por algum estresse recente. O que acontece? A parte da ponta do coração toda, ela paralisa completamente e fica parecendo um infarto, mas não é infarto, porque não tem obstrução, não tem artéria entupida. Isso é relacionado ao estresse, né, principalmente em mulheres. Pode acontecer em homens, mas muito raramente, né? Isso causa uma transformação no coração, que a pessoa desenvolve uma insuficiência cardíaca gravíssima, né? Pode até vir a óbito por causa disso. É um tratamento também longo, um tratamento que tem que ficar muito tempo hospitalizado, mas que isso daí volta, em sim, 99% dos casos volta como era antes o coração, a força do coração volta em 3 ou 4 meses, às vezes prolonga um pouquinho mais, mas o coração volta ao normal depois, sem nenhum problema, como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de paciente com a síndrome do coração partido, ele chega de que forma até o médico? Através de uma emergência ou não? Ele percebe que tem alguma coisa e procura? Não, é uma emergência. É emergência. A pessoa desenvolve um quadro como se fosse um infarto ou uma insuficiência cardíaca aguda, uma inflamação no coração, alguma coisa assim. Na verdade, ela é como se fosse uma miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração, mas causada geralmente por um estresse recente de uma pessoa. Por exemplo, eu tenho uma paciente recente que teve a síndrome do coração partido, que também tem um outro nome, que é um nome feio. Não é letra de música. Não, chama síndrome de Takotsubo, que é um japonês que descreveu essa síndrome. Ela foi no velório do marido e começou a ter dor no peito durante o velório. Foi um estresse muito grande para ela, perdeu o marido inesperadamente, por infarto. E ela desenvolveu essa síndrome, foi parar num outro hospital, aí depois transferiram lá para a gente fez o cateterismo, que é como faz o diagnóstico, é só com cateterismo que a gente consegue saber. E conseguimos tratá-la, ela ficou bem, hoje em dia me acompanha no consultório com recuperação total, mas passou por um apuro aí. Doutor Pedro, chegamos ao final do nosso programa. Qual a consideração que o senhor faz para as mulheres, né, diante dessa situação que a gente tem de cada vez mais mulheres com problemas no coração? A gente acha importante a mulher hoje em dia, ela tentar se cuidar o máximo possível, levar uma vida o mais saudável possível, praticar exercícios físicos. Mas acho que é muito importante, antes de começar o exercício físico, ela fazer uma avaliação cardiológica, ver se realmente é apta às atividades físicas, cuidar da saúde, se toma alguma medicação, se tem alguma doença, cuidar daquela doença, muito bem cuidada, para depois, no futuro, levar uma vida, uma velhice mais saudável e mais longa, né? E o estresse, né, doutor? A gente está sujeito ao estresse, mas tentar ao máximo... O estresse
é inevitável hoje em dia, mas a pessoa cuidando da saúde, fazendo exercícios físicos, levando uma vida mais saudável, o estresse, ele às vezes até desaparece. É, correto. Doutor Pedro, muito obrigada por sua participação no Saúde em Foco, uma entrevista muito boa, essa conversa de consultório mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bem, e espero que você tenha gostado do nosso programa. Hoje nós falamos sobre os problemas no coração das mulheres. Então, mulherada, a gente tem que se cuidar mesmo, fazer check-up regularmente e também ficar de olho no estilo de vida que a gente está levando. E se você quiser assistir novamente este programa, ele está no nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto. Lá tem outros programas Saúde em Foco também bem bacanas que dá para você assistir. Espero que você tenha gostado e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!